Boa tarde, meu nome é Adriana, sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões sobre o nosso dia a dia e sobre a doutrina espírita. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas nesse momento. Como está o nosso nível de apego às pessoas, às coisas, à vida terrena? Hoje a nossa reflexão será sobre o desapego, a arte de deixar ir. Inicialmente nós vamos trabalhar o significado de uma palavra muito importante, impermanência. O que significa esse termo? Pois bem, impermanência é um termo utilizado para lembrar que na nossa vida nada é permanente, fixo ou imutável. Tudo está em movimento, tudo é passageiro. Esse é o sentido da palavra impermanência. E aqui estamos nós, nesse mundo de provas e expiações, passando por muitas situações de impermanência. Deus nos mostra no nosso dia a dia essa realidade de impermanência, sobre a dinâmica da vida, a gente observa as mudanças das estações do ano, o nascer, o envelhecer, o mecanismo da reencarnação, da evolução do espírito e também a evolução das nossas ideias. Por exemplo, se nós observarmos as ondas do mar, nós temos a impressão que sempre é a mesma coisa. Ela vai, ela volta, que é sempre igual, mas não é. Ela já refluiu, ela já fez parte de outras ondas, ela já foi absorvida parcialmente pela areia e, por fim, ela seguiu outros caminhos, novos caminhos. A vida também tem seu fluxo, onde nada nem ninguém consegue ficar parado. Ainda que tenha apego às coisas materiais, apego às pessoas, existe esse fluxo, porque nós não podemos deter a nossa própria evolução. Nós não temos essa capacidade. Eu vou pedir licença nesse momento para ler para vocês um texto do Momento Espírita, elaborado pela Federação Espírita do Paraná, Joias Devolvidas. Narra a antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por necessidade, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia. Sabendo que ele era portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece e rogou a Deus auxílio para resolver a situação, que era muito difícil. Alguns dias depois, no final da tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e ele logo perguntou novamente sobre os filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: "Deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave." O marido, já um pouco preocupado, perguntou: "O que aconteceu? Notei que você está abatida." "Fale,"
Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse, ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois me afeiçoei demais a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. Elas são maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las e eu ajudarei. Iremos juntos devolvê-las, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta e sem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam ainda estar mais belos e mais valiosos. No Livro dos Espíritos, nas leis morais, no comentário da questão 917, Kardec lhe afirma que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então é necessário que nós façamos todos os esforços para destruir o egoísmo e desenvolver a caridade. Nós somos espíritos ainda muito apegados às pessoas, às situações, à matéria, muito apegados às emoções. Esse texto ele nos traz várias reflexões, né, de amor, de dedicação dos pais aos filhos e também do entendimento que nós estamos aqui nesse momento com a nossa família, com as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, que nós estamos aqui com um intuito, e esse intuito é de melhoramento, é um intuito de construção. Como diz ali, burilar o filho, aquele espírito que nos é entregue, ele veio porque era o momento dele vir na nossa família, passar por um determinado tempo e depois retornar. Nós sentimos muita falta das pessoas, as pessoas que nós amamos. E nós temos muita dificuldade também de deixar ir aquele homem velho, aquilo que é desnecessário para a nossa vida. E até mesmo quem precisa partir para continuar o seu caminho evolutivo, seja longe de nós, aqui em outra cidade, em outro local ou em outro plano mesmo. O texto ele nos traz a oportunidade de nós percebermos a necessidade de nós estarmos sempre nos preparando para o momento da separação. Nesse caso, né, os filhos retornaram à pátria espiritual. O nosso nível evolutivo depende da nossa sabedoria, do conhecimento que adquirimos, do discernimento que temos. É uma conquista espiritual também que temos. Também diz respeito à correta percepção
do que seja o mundo espiritual. Nós não podemos construir apegos. Não se sentir vinculado nem refém da matéria ou de alguém ou de uma situação. Saber que estamos aqui hoje, que tudo é passageiro, que tudo é transitório. Deus, Ele nos deu, entre várias coisas, várias dádivas, a oportunidade de estabelecer a impermanência. Mas para quê? A gente se pergunta. Porque no momento que a gente tiver consciência que estamos aqui de forma transitória, a gente vai entender que é uma ilusão a gente ter tanto apego às pessoas, às coisas materiais, porque nada nos pertence, nada, a não ser a centelha divina que somos, com a qual fomos criados. Nesse momento, falando um pouquinho mais sobre os apegos às pessoas. Vamos deixar um pouquinho de lado as questões materiais. Nós temos apego às pessoas encarnadas e desencarnadas. Mas o apego excessivo a toda e qualquer coisa é muito ruim, tanto quanto o desapego absoluto. Porque também a pessoa não ser apegada a nada, ela também pode ser muito desleixada, né? Precisa haver um meio termo nessa questão. O apego, ele é o nosso sentimento, é uma consequência do nosso sentimento de posse, de dependência, de segurança. E ainda mais é a falta de fé que nós temos na imortalidade da alma. De que um dia todos nós nos reencontraremos. O que nós aprendemos na doutrina espírita é que é preciso exercitar o amor incondicional para com todos, iniciando com a nossa família, com as pessoas próximas, até pessoas desconhecidas. Nós precisamos exercitar esse amor. A vida, ela é feita de ciclos e é preciso a gente ter consciência, entender e aceitar quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. Por exemplo, o fim de uma relação de emprego, de um relacionamento, um filho que vai morar longe, pessoas amadas que vão morar em outra cidade ou locais mais distantes, e pessoas amadas também que desencarnam. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, porque se fosse também não haveria nenhum mérito da nossa parte. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ser gratos por ter tido a oportunidade de conviver com essas pessoas amadas. É muito difícil a gente conviver, vivenciar situações, e a gente ama muitas pessoas queridas, e é muito difícil esse momento, né? A gente se apega. É uma questão difícil de vivenciar. É difícil a gente vivenciar o amor sem ter essa condição de se apegar. Quase sempre nós nos achamos insubstituíveis, julgamos que aqueles que nós amamos, que nós cuidamos, achamos que ninguém vai poder cuidar deles da mesma forma, poder amá-los da mesma forma, do jeito que nós amamos e que nós cuidamos. Nos apegamos, sim, esquecendo que eles também são amados por Deus e podem ser chamados por Ele a qualquer momento. Não estamos preparados para o desencarne dos nossos amados. Nós somos sabedores que nós somos companheiros de viagem. Cabe a cada um de nós caminhar de acordo com aquilo que foi programado e planejado para nós antes da reencarnação. Todos nós temos um tempo previsto para permanecer aqui na Terra. E temos algumas tarefas que devem ser cumpridas aqui. Por isso que nós estamos aqui. Nessas caminhadas da vida, por vezes, nós somos levados a nos distanciar das outras pessoas. Distanciar dos amigos, dos familiares.
Mas também temos a certeza que afetos sinceros, eles não se separam. Eles podem ficar distantes, ausentes, mas um dia eles se reencontrarão. É importante nós termos em mente que os laços de carne se rompem, mas os laços de amor não se rompem. E quando uma pessoa amada parte antes de nós, é necessário entender e aceitar com muita resignação. Pois a ausência que nós vamos sentir dessa pessoa, a ausência do convívio com essa pessoa, ela pode gerar sentimento, pode gerar sofrimento muito destrutivo para nós e também para aquele espírito que partiu. É natural que vamos sentir saudade, mas sem sentimento de revolta com Deus, com desespero, sem ter desequilíbrios. Mais do que nunca é preciso amar incondicionalmente, mas tentar não ter tanto apego, ampliar o número dos nossos afetos, sem ter o sentimento e a ilusão de nós termos a posse das pessoas. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. Se nós formos chamados à desencarnação, nós vamos continuar a amar essas pessoas, a respeitar, a ajudar, porque a vida do espírito, mesmo após a morte do corpo físico, continua. A vida do espírito continua. Quando nós falamos em desapego, não quer dizer abandonar o mundo, mas entender que a existência terrena é transitória, é passageiro. E o que é imortal é o nosso espírito. Jesus deu um dos maiores ensinamentos a todos nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus tem uma passagem que narra o seguinte: no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus explica a real ordem da família aos seus discípulos. Um dos seus discípulos entra e diz a Jesus: Mestre, estão lá fora sua mãe e seus irmãos. Naquele momento, Jesus estende as mãos apontando os seus apóstolos e diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus deu um maior exemplo de desapego, que ele, como tem aquele amor incondicional por toda a humanidade, ele não ia só proteger a mãe e os irmãos. Ele disse que todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão. Ou seja, no momento que nós estivermos exercitando o amor incondicional, todos nós seremos filhos de Deus. A doutrina sempre nos esclarece, né, que a passagem de Jesus queria mostrar que além dessa vida corporal, né, nós também temos a família espiritual. E nessa família nós somos ligados por laços de afinidade e nós estamos sintonizados em pensamentos, ideias. Então, encaminhando para o final, eu gostaria de dizer que a doutrina espírita nos oferece exatamente os ensinamentos que precisamos de entender o significado de impermanência, para que nós conseguimos atingir a compreensão de que a vida é transitória, como no texto inicial. A mãe e o pai amavam muito os seus filhos. Como a mãe disse, os filhos eram joias preciosas de valor incalculável, mas foram chamados antes dos pais. E a mãe e o pai entenderam, com resignação, a necessidade da separação. Ela pediu para Deus, pela prece,
a melhor solução, que desse força e coragem para ela prosseguir. Ela entendeu que ela deu aos filhos, enquanto esteve com eles, o que ela tinha de melhor, que era o amor. E respondendo ao questionamento inicial, qual o nível do nosso desapego? É difícil. Nosso nível de desapego ainda é muito alto. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, na caminhada, no mundo de provas e expiações, que nós possamos aproveitar para trabalhar muito no nosso melhoramento, dentro da seara do Mestre, para que nós possamos desenvolver a caridade sempre que nos for permitido e que nós tiver ao nosso alcance de fazer alguma coisa. E fazer aquilo com muito amor, fazendo um esforço sobre nós mesmos, a todo momento, para afastar o egoísmo, para que nós possamos entrar pela porta estreita, como diz o Mestre, porque a porta larga é muito fácil. Nós precisamos vencer as nossas imperfeições e é muito importante nos afastar do nosso dia a dia em pequenas coisas, afastar o apego exagerado, exercitar o desapego, deixar de lado o nosso vício do egoísmo, aquele vício que está muito arraigado em nós ainda. E precisamos deixar ir, porque o deixar ir, ele nos liberta. E esse exercício ele deveria ser diário, permanente em nós. E quando bate uma saudade muito grande de uma pessoa amada, que é normal, que dá aquele aperto no coração, que nós tenhamos a certeza que essa saudade que hoje temos é porque nós muito amamos. E eu vou encerrar aqui com um trecho da música de Lulu Santos, que diz assim: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Que tenhamos em mente o significado da palavra impermanência e os ensinamentos de Jesus, que somos todos irmãos, que ninguém pertence a ninguém, que ninguém é dono de ninguém, e que tudo é transitório, passageiro. E que nós devemos, na verdade, construir laços de afetividade em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, seja ela corpórea ou espiritual, pois nada destrói o amor que damos a todas as pessoas, o amor que nós damos à humanidade. Obrigada.